você disser que sim, podemos. Vamos lá? Vamos retomar aqui. Agora nós vamos entrar numa segunda parte do livro de Jó. É uma parte extensa, ela vai abranger do capítulo 3 até o capítulo 31. São os discursos dos amigos de Jó e as réplicas que Jó faz contra as acusações dos seus amigos. Em sua fala, na fala de Jó encontramos perguntas, dúvidas, frustrações, perturbação. Jó expõe os seus malagouros. Ficou errado ali, hein? Ficou muito errada aquela palavra ali. Não foca aquela palavra não, Apolo. Malogros, é malagouros. Certo? Entenda assim, gente. Não é problema você se lamentar. O problema é você... Passa para cá. O problema é você pecar contra Deus. Tá? Se lamentar não gera problema. Reclamar pode até ser um problema. O problema é, a sua reclamação tem fundamento? Você não pode ofender a Deus. Entenda que toda a preocupação de Jó é não ofender a Deus. Um exemplo seria uma reclamação de uma injustiça, algo que não seja errado. Ele está dizendo que está sofrendo injustamente. Os profetas menores, né? Exato. O problema é quando você peca contra Deus. O seu argumento tem fundamento? Tem. Então não está errado. Agora, você não pode exceder o seu argumento. Sabe, filho rebelde? Temos uma mamãe aqui. Filho rebelde. Ele fala, e você faz o quê? Ouve, mas muda a sua decisão? Não. Por quê? Porque o argumento dele não é válido. Certo? Jó não diz que está decidido a se suicidar. Veja bem, gente, não... Um tempo atrás disseram que a doença do milênio era a depressão. Por muito tempo nós fomos levados a acreditar que crente não sofre depressão. E fomos levados a acreditar nisso. Era, um crente em depressão, já questionava a fé do camarada. É porque ele não é crente de verdade. Uma série de fatores. Eu não estudei psicologia, tá? Tem gente até que diz que eu teria sucesso nessa área. Eu duvido um pouco, certo? Mas tem gente que diz que eu teria sucesso nessa área. Mas eu consigo fazer uma análise que me falta elementos para dizer. O Jó viveu um quadro depressivo profundo. Jó viveu um quadro depressivo profundo. Mas me carece elementos para provar isso. Mas, pelo que eu entendo, Jó viveu um quadro depressivo profundo. Agora, mesmo dentro desse quadro depressivo de profundidade, Jó não pediu a morte. É diferente do profeta Elias. Olha só como é o ser humano. Lembra que no primeiro slide eu falei que nós íamos falar sobre o ser humano? Olha como é o ser humano. O que o profeta Elias passou? O profeta Elias simplesmente ouviu dizer que uma mulher queria cortar o pescoço dele. Aí ele, meu Deus, agora eu tô... Ele tinha acabado de matar 850 homens. E a Bíblia diz que ele matou. Ele pegou a faquinha de serra
faquinha de mesa, e foi no pescoço de cada um lá. O braço dele ficou, eu acho que ele ficou com lesão por esforço repetitivo. Naquele tempo não tinha língua. Não. Ele não fez questão de usar para Ele sofreu. Foi. Porque ele matou em nome de Deus. Ele mata 850 profetas. Aí, a mulher de Acabe, que era uma das adoradoras dos deuses estrangeiros, falou assim, eu vou matar o Elias. Não chega o dia de amanhã sem eu não ter matado o Elias. Aí, o Elias faz o quê? Agora minha vida acabou. Porque aquela mulher falou, a água parou, eu estou morto agora. Compara a situação do Elias e a situação do Jó. Se alguém tinha direito de sentir depressão, qual dos dois tem o direito? O Jó. O Jó, mesmo com todos os requisitos, o qualificando para um estado depressivo profundo, ele olha e diz assim, eu sei em quem é o meu Redentor, eu sei que ele vai me tirar daqui, eu sei que com esses olhos eu o verei, eu vou sair dessa situação. Elias não tinha o emocional que Jó tinha. Uma mulher fala com Jó, ele diz assim, ele nem é mal educado com a mulher. Ele diz assim, mulher, você fala como uma doida. Ele não chamou ela de doida. E eu já vi pregador dizer, mulher, tu é doida! Não, Jó era um homem de caráter. E o caráter de Jó era tão profundo que mesmo a mulher tendo razões para ofendê-lo, ele não se ofende com as atitudes da mulher. O caráter de Jó é maravilhoso. Ele tinha tudo para desejar a morte, mas ele diz, não, a morte não é comigo. Enquanto não descobre as causas de seu sofrimento, Jó tenta viver administrando a dor e a angústia. Ele vai vivendo um dia de cada vez. Só isso. Em seu discurso, ele faz, em vez de consolar, acusa. E aí, o que a gente aprende? Que tem pessoas, e eu falo isso num curso sobre capelania, tá? Um curso muito bom sobre capelania, ministrado lá no Seminário Batista, no CTBAN, lá no CTBAN. Eu falo sobre isso. Capelania é muito mais do que fazer uma visita. Capelania é acompanhamento. Tem gente que nem sabe fazer uma visita, quanto mais sabe fazer capelania. Capelania não é só ouvir o problema do cidadão, é se envolver no problema do cidadão e ajudar o cidadão a resolver o seu problema. É fazer parte do problema do cidadão. Os amigos de Jó estavam acusando Jó, mas não queriam fazer parte do problema. Se eles quisessem fazer parte do problema, eles primeiro teriam perguntado sobre o Deus de Jó. Teriam perguntado sobre a fé de Jó. Teriam perguntado sobre a crença de Jó. Mas eles já chegam com as respostas prontas. O amigo de Jó mostra o seu espírito acusador logo no começo, indicando que Jó não é inocente nem reto. Lembra? Cadê? Vamos voltar aqui, ó. Aqui, ó. Deus é soberano, justo e que o homem é a causa dos seus próprios problemas. Ora, se o homem é a causa dos seus próprios problemas, Deus não tem nada a ver com o problema do Jó. O Jó está sofrendo porque ele fez alguma coisa errada. Esse é amigo, hein? Que é amigão. Aí tem uma pergunta para você. Se você estivesse no lugar do Jó, o que é que você gostaria de ouvir dos seus amigos?
Mas eu vou mudar a pergunta. Se você tivesse um amigo na situação do Jó, o que é que você falaria para ele? O que eu posso te ajudar? Esse problema não. Uma coisa simples, mas. Nós estamos preparados? A gente realmente quer falar isso? Ou a gente só vai falar de proforma? Você está disposto a arranjar briga com a sua mulher porque ela marcou um compromisso e você está atrasado para aquele compromisso porque um amigo te ligou e falou assim, vem aqui, eu preciso conversar com você? Você está disposto? Você está? Você está disposto a brigar com a família? Que está todo mundo esperando você para o bendito almoço de família? E um camarada te liga e fala assim, preciso falar com você agora. Vem aqui. Você está disposto? Se você não está disposto a isso, você não pode julgar os amigos de Jó. Porque os amigos de Jó saíram da cidade que eles estavam. Os amigos de Jó viajaram. Os amigos de Jó pagaram do próprio bolso as suas despesas. Os amigos de Jó sentaram com ele. Os amigos de Jó abriram a boca só depois de 7 dias chorando. Você está disposto? Só nunca quando alguém sofre, o que ele fez, aí ele virou e tinha regra. Porque você lembra que lá, quando Jesus, alguém falou assim, quem pecou para quem esse? Ninguém. Ele nasceu assim para que a glória de Deus se manifestasse. Foi o que nós falamos aqui no início, lembra? A gente tem a ideia de que ninguém sofre à toa. Eu tenho um amigo que ele fala assim, fulano é bom? É, fulano é bom. Nunca foi preso injustamente. A polícia nunca bateu nele sem motivo, mas é bom. Então, a gente tem essa ideia de que todo mundo que sofre, sofre por causa das suas escolhas. Se você fosse amigo do Jó, o que você falaria? Ou pior, se você fosse o Jó, como é que você se comportaria com seus amigos? E olha o caráter do Jó. No auge da sua dor, no auge do seu sofrimento, ele ainda mantém a educação e fala de forma polida com os seus amigos. Ele não ofende nenhum dos amigos, ele retruca. No argumento, ele mostra quem é superior. Pegaram pesado? Exatamente. É fácil dizer, se eu fosse você, faria isso ou aquilo. Não é fácil? Agora, dentro de todo esse cenário, o que você falaria para Jó? Vou piorar a situação. Alguns aqui é pura ilusão, tá? Mas suponha que você chega lá no céu. Viu? Suponha que você chegou no céu. E o primeiro cidadão que tu encontra no céu, o camarada escalado para te dar as boas-vindas, é o Jó. Você fala o que para ele? Hã? Vem cá. Vamos fazer um teatrinho aqui. Esse aqui é o Jó. Tá? Eu sou eu, o Elke. Estou entrando. Pai do Senhor, meu querido, seja muito bem-vindo. Seu nome? Jó. Tchau. Não, vou falar o que pro cara? Hã? Imagina você sendo recebido e a primeira pessoa que vai te dizer bem-vindo é o Jó.
Eu hoje, eu aqui, daria as costas para ele e falaria, tchau, meu irmão, eu vim para o lugar errado. Não tem condição. Não tem, obrigado. Não tem condição. É só eu que penso assim? Esse homem nos deu lições morais e espirituais que está fora da cartilha. Meu irmão, se você pegar a provinha que Jó passou e escrever o seu nome, você já tira 0. Entendeu? A prova é sua, mas só o fato de você colocar o seu nome, você já está reprovado. De tão íntegro que foi o caráter de Jó. Quantas e quantas vezes a gente foi acusado e a gente chutou o pau da barraca, fez e aconteceu, e não sei o quê. Tem uns aí que ainda é nordestino, eu não levo desaforo para casa. Jó também não levou desaforo para casa, mas nem por isso brigou, nem por isso xingou, nem por isso ofendeu, nem por isso abriu a boca para falar nada que maculasse o seu caráter. Gente, dói em mim também. A lapada não pega só em vocês, não, em mim também. Bildade inicia seu ataque a Jó afirmando que Deus não perverteria o juízo. Aí tem gente que tem a brilhante ideia de pronunciar a frase: Deus errou. Sério que Deus errou? Deus, o ser perfeito, errou. Já você, que é uma incubadora de erro, é que está certo. A aflição. O pavor de Jó era sofrer essa aflição. Vou fazer uma pausa aqui. Todo mundo assinou a chamada? Então, corre a chamada de novo aí para o povo assinar. Fala. Era a chamada? Tá. O fato de ser... Na realidade, Jó está dizendo aí, o cenário de Jó nessa fala aí é de abandono total. Aí ele fala assim, o que mais me afligia me sobreveio, que é o quê? Eu fui abandonado pela mulher, eu fui abandonado pelos cidadãos da minha cidade, fui abandonado pelos meus amigos, eu só pude recorrer a Deus, e até agora ele está em silêncio. Eu acho que foi o silêncio de Deus, né? Que aí... Ele falou assim, olha, todo mundo podia me abandonar, eu me apegava a Deus, mas parece que até Deus me abandonou. Entende? Explicado? No entender do Jó, no entender do amigo do Jó, Jó praticou algo injusto e errado e estava sendo castigado por Deus. O argumento de Bildade é a de que Deus não rejeita o homem íntegro. Se Jó era realmente esse homem íntegro que ele diz que era, Deus não o deixaria sofrer de forma injusta. Se ele está sofrendo, é porque ele merece, ele fez alguma coisa errada. Aí Jó responde, como se justificaria o homem para com Deus? Gente, eu já vi muitas conjecturas sobre a vida de Jó. Você acha que um cidadão que fazia sacrifício porque ele desconfiava de que os filhos tinham errado, você acha que esse homem não faria sacrifício por ele próprio? Só que aí ele faz uma pergunta, como é que eu me justificaria perante Deus? O que é que eu posso fazer para ser justo perante Deus? Hoje, vivemos o tempo da graça,
Temos o sacrifício de Cristo. A gente se apega no sacrifício de Cristo, está resolvido o problema. Mas e Jó? Cronologicamente falando, para situar vocês aí, cronologicamente falando, Jó é o livro mais antigo da Bíblia. Sabe a historinha do Gênesis? Quando foi escrito o Gênesis, o livro de Jó já tinha sido escrito. É por isso que algumas pessoas dizem que talvez foi Moisés quem escreveu o livro de Jó. Mas a história de Jó já era conhecida por todos. Se o Jó viveu antes do povo receber as leis de Deus, como é que Jó iria se justificar perante Deus? Ai, aceita Jesus que está tudo resolvido. Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Quem é que foi e pregou o evangelho para Jó? Ninguém. Então não tem essa olhar e falar assim, eu me apego a Jesus, ele me perdoa. Não, nessa época aqui, Jó nem conhecia o conceito da Trindade. A pergunta do Jó é válida. Como é que você vai se justificar perante Deus? E eu, por conta própria, tá? Eu coloco mais um agravante aí. Como é que você vai se justificar perante um Deus que teoricamente nem quer falar com você? Porque o Jó está falando que vai se apegar a Deus, ele clama a Deus e Deus não responde. E aí? Como é que você pede perdão para alguém que não quer ouvir o seu pedido de perdão? Como é que se explica isso? Pode botar na cadeira aí. Zofar inicia seu argumento dizendo que Deus é até tolerante demais com Jó, pois ele merecia um castigo maior. Esse daí é amigo. Esse daí olhou e falou assim, Johnny, eu quero é ver o teu couro saindo do corpo, meu irmão. Não, castigo para você é pouco. Aí, para esse argumento, Jó vira e fala assim, vocês acham que são os únicos sábios neste mundo? Olha a resposta polida do Jó. Vocês acham que são os únicos sábios neste mundo e que somente vocês têm conhecimento e entendimento. Que pena. Quando vocês morrerem, o mundo não terá mais a sabedoria. Olha a polidez do Jó. Eu, nordestino, que por qualquer coisa já abandona, seus Lázaro, o meu polido, seus lazarentos, seus vigia, seus treva. Mas olha a polidez do Jó. Falei, nossa, não é quando eu morrer, não. É quando vocês morrerem, o mundo está lascado. Não vai ter mais sábio na face da terra. Você consegue ofender alguém assim? Vai aprendendo com Jó. Ele volta a acusar Jó de ter desafiado a Deus e alerta-o de que se continuasse desse jeito, não escaparia das trevas. Ou seja, ele está antecipando o João 3,18. Está lá. Você ofendeu a Deus. Se você não pedir perdão a Deus, você não vai escapar do juízo dele. A sentença sobre você é a pior de todas. A esse já retruca. Olha a polidez também. Vocês são consoladores molestos. Ou seja, eu já diria assim, bando de vagabundo, vocês vêm aqui para me consolar e ficam me acusando. Aí tudo ir para casa de vocês, vai. Mas Jó não, é polido. Olha, vocês são molestos, ou seja, vocês em vez de me trazer consolo, trazem mais dor sobre a minha vida. Vocês são um peso para mim. Gente, é um linguajar muito rebuscado.
E tem cidadão que diz que o homem mais manso da face da terra foi Moisés. Não. Olha esse homem manso, gente. Se isso aqui é manso, eu não quero ver ele bravo com um chicote na mão. Imagina. Menino, vem cá, vai lá pegar o cinto que eu vou te dar uma surra. Aí. Hã? Zofar descreve a sorte calamitosa do homem perverso, sugerindo que tal será a herança de Jó se este não confessar a sua transgressão diante do Todo-Poderoso. Aí eu pergunto para você, como é que Jó ia se confessar diante de Deus? Gente, será que não passa, assim, um filme na cabeça de você de dizer assim, cara, se o Jó tivesse feito alguma coisa errada, com certeza ele tinha lembrado. Com certeza ele tinha lembrado. É muita dor, é muito sofrimento, é muita acusação, é muita humilhação para não lembrar que cometeu algum pecado. Mas ele manteve o caráter dele. Jó foi o homem, tirando Jesus, Jó foi o homem mais humilhado na história da humanidade. Mas manteve o caráter. E tem gente que por causa de uma buzinada no trânsito, perde o céu, perde a terra, ganha o inferno. Jó contra-ataca mostrando que os perversos, em muitas ocasiões, gozam de uma certa prosperidade. Ou seja, mesmo os infiéis, mesmo os ímpios, mesmo os impuros, mesmo os mentirosos, mesmo os safados, tinham uma sorte melhor do que a do Jó. Em algum momento, eles gozavam de paz, e Jó estava sofrendo. Os últimos capítulos, aí já de 22 a 31, começam um monólogo de Jó. Aí agora é só Jó quem fala. E depois de Jó falar, que vai ser para a próxima aula, nós vamos ver quando Deus começa a falar com Jó. Tá? Aí, dica para vocês. Durante essa semana, até a próxima segunda-feira, nós temos aí 7 dias. Eu quero de cada um de vocês 5 dias de jejum, 3 de oração, por mim, é lógico, certo? Todo mundo jejuando a semana, tu pode deixar que eu como por vocês, tá? É só eu que tenho que apanhar? Vocês vão apanhar também. Sai da minha aula. Abre a porta. Sai da minha aula. Sai da minha aula. Sai da minha aula. É por isso que ninguém te chama para as coisas. Sai da minha aula. Entendeu? Quando na próxima aula, é lógico, gente, quando a gente começar a ver Deus respondendo as perguntas de Jó, aí a gente vai ver a graça de Deus se mostrando. Mas até agora nós estamos vendo o homem. É a análise do comportamento humano. Nenhuma aflição que você passe justifica jogar o seu caráter na lata do lixo. Nenhuma aflição que você passe. Eu sei que é difícil. Ninguém está isento de errar. Só que lembra? A gente até pode errar. A gente não pode não pedir perdão. Jó é o espelho para a humanidade. A gente tem que se espelhar em Jó. Jó defende novamente a sua integridade, depois prossegue relatando o fim dos homens corruptos e maldosos. Suas últimas declarações voltam aos dias do passado. Lamenta a infâmia que agora sofre e lembra a justiça anterior. Ou seja, ele vai, olha só, ele vai amaldiçoar o dia que nasceu, ele vai
amaldiçoar o fato de a mãe ter engravidado dele. Ele está amaldiçoando o fato, ele não está se amaldiçoando, nem amaldiçoando a mãe. Ele está dizendo assim: se naquele dia em que minha mãe engravidou de mim, se ela não tivesse engravidado de mim, seria um dia bom. Por quê? Porque toda essa miséria, toda essa calamidade não teria vindo sobre a face da terra. Olha o alcance da visão de Jó. Ele não isola só para ele. Ele diz assim: essa aflição que eu estou passando está afetando todo mundo. Se a minha mãe não tivesse engravidado de mim, eu não estaria passando por isso e ninguém em minha volta estaria sofrendo com o que eu estou sofrendo. Não é o que a gente faz. A gente até consegue imaginar, não está passando pela prova, mas a gente nunca pensa no alcance dos outros. A gente é egoísta. Jó não é egoísta. Jó está vendo o geral. Nosso último slide de hoje. Coloquemo-nos por uns instantes no lugar do patriarca. Como é que você agiria? E olha que está leve. Porque até agora Jó está lidando com homens. Na próxima aula ele vai começar a ensinar Deus. Como é que você age? Se com os homens ele já agiu polido assim, imagina com Deus. Se eu não tenho a capacidade de ter uma conversa franca com os meus amigos, sem perder a razão, sem macular a minha fé, sem abandonar o meu caráter, imagina ter essa mesma conversa com Deus, que é conhecedor de todas as coisas. Pergunto a você, como é que você se comporta? Você teria aguentado até esse ponto? Você teria aguentado? Dá para aguentar, gente? Dá para levar até o final? É só a primeira aula, hein? Imagina a pedrada que vem aí. Senhor meu Deus, graças te damos. Obrigado, Pai, por tua bondade, por tua misericórdia. Louvo, exalto e engrandeço o teu nome, porque o Senhor é misericordioso, o Senhor é maravilhoso. O Senhor tem sido bom e generoso conosco. Que a tua graça, a tua misericórdia e a tua bondade esteja sobre a vida de todos nós. Louvamos e exaltamos o teu nome para todos sempre. Amém.